O meu tema hoje é o tema que está aí como sugestão para o pequeno grupo multiplicador ao longo da semana. Nós vamos respeitar aí a nossa revista da Junta, ela nos deu uma orientação para pequenos grupos, e eu vou procurar segui-la para nós desenvolvermos os versículos que nos levarão a toda a compreensão do texto e da exposição de João 3. E comigo hoje, João capítulo 3, versículo 12. Um versículo bem aplicado, traduzido. Eu creio que qualquer pessoa que ler a versão vai entender o que o texto de fato quer representar. Vamos ler juntos na tela e depois você confere com a sua Bíblia se o versículo tem a mesma interpretação. Vamos todos juntos na tela? Se vocês não crerem em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas? A NVI diz assim: eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Vamos orar? Senhor, abençoa-nos aqui nesta manhã, quando vamos ao tema e ao versículo bíblico, que é para nós, ó Deus, a direção de todos os pequenos grupos ao longo da semana. Vem usar a sua palavra de forma poderosa, e pelo Espírito Santo do Senhor, e por misericórdia desse pregador, capacita-nos a aplicar esta verdade às famílias e à igreja. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. João capítulo 3, irmãos, faz parte de um momento em que começa o evangelista João a narrar o diálogo de Jesus com algumas pessoas. E é interessante que esse diálogo de Jesus com algumas pessoas, ele vem recheado das impressões espirituais que Jesus Cristo tem de cada uma delas. Perceba que na conversa com Nicodemos chega e ele nem precisa apresentar as suas credenciais, porque Jesus já sabe muito bem a geração que está seguindo Jesus, ou veja, mesmo crendo nele. Dá uma olhada no capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, volta para o capítulo anterior, e pega comigo a partir do verso 24. João 2, 24. Vou pegar o 23 para a gente poder entender a questão da crença. Não é? João 2, 23 até o 25. Diz assim: enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram nele. Percebam, meus irmãos, que eles estão crendo porque eles conseguem ver um Jesus miraculoso. As obras de poder e os milagres estão acontecendo, eles começam a crer em Jesus pelos milagres. Verso 24. Mas Jesus, isso é um diagnóstico da fé da igreja. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Vou perguntar assim: quantos aqui creem em Jesus? Levanta a mão. Quantos creem? Aí você diz assim: pastor, é suficiente. Não. O problema é saber se Jesus crê em você. A grande questão aqui hoje é saber, né, Rafael? Se ele crê em você. Perceba o texto, né? Ele não se confiava a eles, porque ele bem sabia o que ia no coração dos homens. Quantas pessoas estão procurando Jesus, irmãos, correndo atrás de uma bênção, correndo atrás de riquezas, correndo atrás de status, correndo atrás de poder, e o enganoso coração o faz um excelente religioso, mas alguém distante, absolutamente distante de amar e servir o Senhor. Quando o evangelista João chega no capítulo 2, depois de narrar o milagre da transformação da água em vinho, do capítulo 3 em diante, tudo é diálogo. Pode comparar. João 3, 1, Jesus dialogando com Nicodemos. Nicodemos é um mestre, ele se aproxima de Jesus querendo saber o que Jesus pensa da eternidade, o que Jesus pensa do reino eterno, o que Jesus pensa da vida eterna. E na verdade o encontro de Nicodemos com Jesus é um encontro quase que para tratar de uma aula teológica. Eu quero saber o seu saber teológico, o senhor é um grande rabi, eu quero entender a sua posição no reino. João capítulo 4, você percebe que o diálogo saindo de Nicodemos passa a ser um diálogo com a mulher samaritana. É um diálogo com uma mulher que é tratada com preconceito social terrível. Os judeus não falavam com os samaritanos. É uma mulher tratada com preconceito social, irmãos, porque a mulher e ninguém naquela sociedade era a mesma coisa.
Quando Jesus Cristo está conversando com aquela mulher em João capítulo 4, os próprios discípulos perguntam para Jesus o que ele está fazendo. Irmãos, olha a repreensão dos discípulos de Jesus. O que o Senhor está fazendo conversando com uma mulher em plena luz do dia? Eu começo a perceber que Jesus tem objetivos muito claros com esses diálogos, de começar a traduzir um reino de Deus para fora, um reino de Deus para as pessoas, um reino de Deus para pecadores. A mulher samaritana, ela teve 5 maridos, né? E o que estava com ela não era o quê? Marido. Em João capítulo 4, 43, você verá o Senhor Jesus conversando com um oficial gentio, um oficial do rei gentio, cujo filho estava doente, e que Jesus nem vai na casa dele. Ele cura, e quando o oficial chega em casa, pergunta, o menino ficou curado no exato momento em que Jesus Cristo disse, seu filho está curado. Aquele momento, o impacto da cura sobrenatural de Jesus foi tão grande sobre o filho do oficial, que a família toda, João capítulo 4, verso 53, toda a família dele creu no poder de Jesus. João capítulo 5, ele vai ter um diálogo com um homem que está no tanque de Betesda, um homem paralítico, enfermo, absolutamente enfermo, e ele começa a perceber as suas dores, seu sofrimento, e nem precisando descer aquele homem à água, ele disse, levanta e anda, a tua fé te salvou. Quando entendo esses 4 diálogos de Jesus com estes homens, o que eu estou tentando compreender aqui é porque Jesus vai tão próximo e tão rente a essas pessoas conversar sobre o reino de Deus. O fato, meus amados irmãos, é que a religião e o sistema de culto e os religiosos não conseguiam traduzir o reino de Deus para as pessoas. Eles estavam ensinando as pessoas a serem religiosas. Eles estavam doutrinando as pessoas a cumprir e a seguir um brilhante, um excelente sistema religioso. Mas o reino de Deus não estava sendo estabelecido na vida daquelas pessoas. É interessante que Jesus Cristo vai perceber que as pessoas o estão seguindo, João 2, 23, por causa dos sinais. Eles o estão seguindo por causa das maravilhas. Mas João 2, 24 diz, ele não confiava nelas. E é nesse espírito que ele começa a conversar com Nicodemos, e ele percebe que Nicodemos vem, João capítulo 3, versículo 2, se tiver a NVT, pode colocar João 3, 2, você verá que Jesus já tem claramente percebido como Nicodemos se aproxima dele. João 3, 2, certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Agora veja o final, vamos ler juntos o finalzinho. Seus sinais são a prova. O que chama a atenção, pastor Lucas, são os sinais. Nicodemos, ele se aproxima de Jesus, tal qual um cientista se aproxima da fé. Se eu não ver, eu não creio. Jesus Cristo começa a mudar, irmãos, a relação de Nicodemos com o reino de Deus e com Deus, quando ele começa a provar para Nicodemos que uma fé ou crença baseada em milagres não é suficiente. Jesus destacou que era necessário entender e compreender a fé que salva. Jesus Cristo começa a mostrar àquele homem que a fé que salva absolutamente produz total transformação de vida. Que a fé que salva transforma o homem numa nova criatura, numa nova pessoa. Perceba que a conversa de Jesus com Nicodemos é uma conversa tão forte, tão poderosa, que Nicodemos vem a segui-lo. Você vai encontrar em João capítulo 7, versículo 50, João 7, 50, Nicodemos seguindo a Jesus e dedicado à vida de Jesus. Em João capítulo 19, verso 38, quando Jesus Cristo vai ser sepultado pós-morte na cruz, João 19, 38, o 39 vai dizer que Nicodemos estava com ele. E é ele que leva óleo perfumado com mirra para ungir o corpo de Jesus. Se aquela conversa não tivesse transformado Nicodemos, e se Nicodemos não se tivesse tornado um seguidor de Jesus, ele não seria encontrado pelo menos por 2 vezes, como aqui mencionei, João 19, 38 e João capítulo 7, 50, como um seguidor de Jesus, especialmente na hora mais difícil. E lembre que em João 19, 38, os discípulos não estão com Jesus, mas Nicodemos está, com óleo, mirra, para ungir o corpo do Salvador. O
que nós entendemos, meus amados irmãos, até aqui, é que a graça de Deus é um princípio poderoso e maravilhoso. Que a graça de Deus é como um grão de mostarda, que plantado no coração de um ser humano pode florescer e tornar-se numa gigante e grande árvore frondosa. Mas precisamos procurar Jesus. Precisamos encontrar Jesus e precisamos compreender o que Jesus Cristo é e como Ele pode nos traduzir, nos colocar dentro deste projeto chamado salvação e vida eterna. Por isso eu chego no primeiro ponto desta mensagem desta manhã, e talvez eu não tenha anunciado o tema, cujo tema é compreendendo as verdades espirituais. Eu fiz um slide, eu creio que está aí, não é? Compreendendo as verdades espirituais. Eu quero chegar com os irmãos à primeira tese desta manhã, com o tema procurando compreender as verdades a partir das coisas terrenas. Esse foi o esforço de Nicodemos. Esse é, na verdade, o esforço de Jesus ao deixar-se permear pelas coisas da terra, para que a partir das coisas da terra ele possa levar este homem à presença de Deus. João 3,12 vai dizer: se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas. O que Jesus Cristo está dizendo? Nicodemos é um homem que procura compreender a verdade a partir das coisas terrenas. Nicodemos chega para Jesus e quer entender coisas que acontecem nesta terra e que naturalmente ele não sabe o que são. Nicodemos precisa aprender sobre arrependimento mediante fé, que é para a sua salvação. Nicodemos precisa aprender sobre o batismo, que é na verdade a imersão de um crente na igreja, o batismo com o Espírito, que é o selo da salvação, e o batismo nas águas, que na verdade é o momento em que esse cristão passa a testemunhar publicamente sua fé em Jesus. Mas Nicodemos precisa entender o que é novo nascimento. Nicodemos deseja entender o que é regeneração. E começando pelas coisas da terra, tratando sobre arrependimento, batismo, novo nascimento e regeneração, Jesus tem uma grande conversa com Nicodemos sobre o reino de Deus e sobre a condição de Nicodemos, a sua condição espiritual. O grego, para definir as coisas da terra e para definir as coisas do céu, os gregos usam duas expressões: coisas terrenas, epigeia. Que palavra feia, pastor Lucas. Eu não sirvo para dar aula de grego não, fica o irmão no grego lá. Epigeia. Se alguém me aparecer com o nome desse, eu já solto um desconjuro, me perdoe aqui, né? Eita, troço feio. Epigeia para os gregos é o que é terreno. Epigeia para os gregos é o que é humano. Epigeia para os gregos é aquilo que é, entenda bem, é quase que carnal, é dos homens. É dos homens. Agora, interessante como Jesus Cristo fala, eu estou falando do que é humano. Eu estou falando do epigeia, do que é natural a esta terra. Mas na verdade eu quero explicar para vocês epourânia. Aí é mais difícil ainda, né? Epourânia, o que é do céu. Entre a epigeia e a epourânia, eu digo que eu fico com a epourânia. Eu quero compreender as coisas do céu. No diálogo com Jesus fica claramente evidente, fica muito evidente, cristalinamente perceptível, que Nicodemos está dividido entre o que é epourânia e entre o que é epigeia. Dá uma olhada no versículo 3, vamos ver se você consegue perceber. Eu vou perguntar para os irmãos se é epigeia ou epourânia, e vocês vão ter que dizer. Versículo 3, João 3,3. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E aí, pessoal, epigeia ou epourânia? É do céu. É do céu. Jesus está trazendo o reino de Deus, Ele está falando de coisas que não são daqui. Ele está propondo que o evangelho de Deus, a graça de Deus, chegue a você. Ele disse: eu lhes digo a verdade, se não nascer de novo, não verá um reino que não é este, o reino de Deus. Agora vamos ver como é que Nicodemos responde. Se ele responde epigeia ou epourânia. Versículo de número 4. Olha a resposta. Como pode um homem velho nascer o quê? Pergunto, é da terra ou do céu? É da terra. O que Nicodemos faz é dizer: eu sou homem igual a você. Nicodemos é um homem igual a todos nós, e quando vê as coisas de Deus ele não entende. Quando vê o sobrenatural de Deus ele ainda não compreende, porque ele é um homem da terra. Veja, pergunta a Nicodemos: acaso pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Eu pergunto, é da terra ou do céu? É da terra.
Nicodemos faz com que o reino de Deus dessa terra e tenta entendê-lo nas dimensões humanas do seu coração finito e humano, do seu coração pecaminoso e carnal. Resposta de Jesus, versículo 5. Vocês estão entendendo aí, vocês estão dominando o grego já, viu? Já podem ser professor de grego, né? Versículo 5, Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do... Aí eu pergunto, é do celestial ou terreno, irmãos? Usando linguagem terrena. Usando linguagem terrena. Água. O Senhor Jesus começa a fazer uma fusão, e eu entendo assim, uma infusão mental em Nicodemos, de que o reino de Deus nos atende aqui, nos socorre aqui, nos busca aqui. Cristo morreu por nós, estando nós mortos ainda em nossos delitos, o que, irmãos? E pecados. Aí veja versículo 6, como o próprio Senhor Jesus fará o que eu chamo de encarnação, entre tratar o homem como homem, mas levar o homem da realidade terrena para o céu, para Deus. Olha o versículo 6, irmãos. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida o quê? Espiritual. Epigeia, epourânea, é céus e terra, é humano e divino. É Deus dizendo que Cristo é a perfeita encarnação de Deus. Se os seres humanos podem gerar apenas vida humana, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor gera vidas espirituais. Versículo 8, fica comigo, João 3, 8. João 3, 8. O vento sopra onde quer. Irmãos, é da terra? É da terra. O vento é nosso. O vento é natureza do mundo, é daqui, é de cada um de nós. E quando não há vento, a gente fica bravo, né? Que calor! O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde vem nem para onde vai. Agora veja como do terreno vai para o espiritual. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Jesus fala do espiritual com uma compaixão tão grande. Jesus fala do espiritual com um poder tão grande, mas usa a linguagem humana para que esse evangelho chegue às pessoas, chegue aos homens e transforme sua realidade, irmãos, da terra para o céu, da humanidade para a espiritualidade, para fazer de um homem humano uma nova criatura, um ser espiritual gerado para Deus. Por isso Jesus Cristo vai dialogar e fechar o primeiro bloco da conversa com Nicodemos, dizendo, João 3:11. João 3:11, eu lhes digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, no entanto vocês não creem em nosso testemunho. João 3:12, se vocês não crerem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? A grande verdade é que as verdades espirituais só podem ser compreendidas através da visão celestial, mas a grande verdade é que só Jesus pode nos trazer, irmãos, as visões celestiais e fazê-las compreensíveis à nossa finita e pequena realidade. Se o primeiro ponto eu falei de procurar as verdades eternas, procurar compreender as verdades eternas com linguagem terrena, o segundo ponto, eu quero buscar a aplicação desta mensagem. Nós vamos compreender a verdade através das coisas celestiais. João 3:12, se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Vamos às coisas celestiais. Abra comigo João 3:13. Vamos lá? João 3:13, nova versão internacional. Vamos colocar na tela. João 3:13. Todos juntos na tela, todos juntos. Ninguém jamais subiu ao céu, que lá desceu o Filho do Homem. Terreno e celestial. Ao mesmo tempo, num grande encontro, irmãos, de libertação, de salvação, num grande encontro de criar uma porta e uma oportunidade para um homem perdido. Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Preste atenção como eu vou traduzir esse versículo, e eu vou demorar na tradução. Ouvidos atentos, atenção ao coração. Ninguém é capaz de, pela própria força, subir ao céu para ver as coisas que ali estão. Ninguém, eu digo, senão eu que na plenitude do tempo, disse Jesus, fui feito ser humano ao assumir uma natureza humana. E o verbo se fez carne e habitou entre nós.
Tendo Jesus nascido de um ser humano, desceu do céu. Tendo Jesus nascido como ser humano, desceu do céu, permaneceu aqui, entretanto no céu também, pois segundo sua natureza divina, assim como tendo estado no céu desde o princípio, repousando de toda a eternidade, no seio do Pai, o Deus eterno no céu. O que eu estou dizendo, meus amados irmãos, é que ninguém pode trazer a realidade de Deus e a realidade do céu ao homem, se não for Jesus. O pastor mais bem intencionado, o missionário mais bem preparado, a religião melhor conduzida e melhor dirigida, não será suficiente para levar um homem de natureza humana aos céus. O que o Senhor Jesus está dizendo é poderoso. Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o que, irmãos? E o verbo era Deus. O que Nicodemos precisava perceber é aquilo que hoje eu e você precisamos perceber aqui de manhã. Ou Jesus ou nada. Ou encarnação ou nada. Ou seremos apenas humanos, finitos, pequenos, perdidos em nossos pecados e misérias. Vamos falar do vento, vamos falar da água, vamos criar um sistema religioso com vento, com água, com óleo, com sal, com chuva, com flor, com muitas coisas humanas que não vão saciar a nossa sede. É Jesus gritando, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim o quê? E beba. Porque as nossas naturezas humanas e terrenas, elas não respondem aos maiores vazios de nossa alma. As dores intensas que enfrentamos como seres humanos. Jesus Cristo disse, porque só eu, somente eu, dentre a raça dos homens, estou em casa no céu, onde tenho vivido desde o princípio e de onde voluntariamente eu desci, e para onde eu voltarei pelo meu próprio poder, porque vocês são meros humanos, devem crer nas coisas celestiais que eu tenho revelado a vocês, tal qual como vocês creriam em quem conhece mais precisamente estas coisas. Diga glória a Deus. É o menor versículo da Bíblia, mas é o maior. Porque a verdade que está escondida nesse versículo 13, de um Cristo encarnado, que nos traz o céu para nós, nos leva para o céu, é uma dádiva maravilhosa, que o mundo nem merece, mas por graça imerecida, o Senhor nos confiou. A verdade é que Deus nos livrou de toda a condenação. A verdade é que Deus nos livrou de toda a perdição. E tirando Nicodemos agora da sua condição de alguém que conversa, ora flutuando entre as coisas do céu e as coisas da terra, ora discutindo as coisas da terra como se elas fossem do céu, o Senhor liberta Nicodemos e disse, para o alto, para cima. E aí vem o segundo momento do diálogo de Jesus com Nicodemos, que é um diálogo voltado agora para as coisas celestiais. João 3,16, vamos todos juntos? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Os irmãos, perdoem se eu atropelei os irmãos aí com a minha versão antiga, mas eu sou pastor de 53 anos, né? Eu vou deixar para a garotada dos 25 decorar a nova versão, eu estou na velha e antiga versão, amém, irmãos? Quando alguém me suceder, os irmãos aprendam com ele o versículo da NVI, eu vou na revista e corrigida, né? Eu vou nessa mais antiga, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Aqui mudou tudo, da terra para o céu. Aqui mudou tudo. O que o Senhor Jesus está dizendo a Nicodemos é que a primeira compreensão da verdade é que a verdade de Deus nos livra da condenação. A verdade de Deus nos livra da condenação. Conhecereis a verdade vos, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida eterna. Irmão, aprenda de uma vez por todas. Se você não tem Jesus, você está condenado. Se você não tem Jesus, você está debaixo dos seus pecados. E os seus pecados não podem levá-lo a Deus, e com os seus pecados você não vai se apresentar diante de Deus. Você precisa ser justificado pelo sangue de Jesus. O que Nicodemos aprendeu ali foi a lição mais espiritual e mais poderosa que o mundo pode entender. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se não ouvirmos e não entendemos esta mensagem pura e simples, de que é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não entenderemos que Deus nos livra de tão grande e grave condenação. Segunda lição das coisas celestiais. A primeira nos livra da condenação. Segunda lição, Jesus ensina a Nicodemos a verdade, toda a verdade sobre a vida eterna. Os egípcios acreditavam que a vida eterna estava naquelas pirâmides, né?
construíram aquelas pirâmides, né? Colocavam ali os faraós embalsamados e ele viveria ali eternamente. E tem um detalhe, sepultava a mulher junto, viu? Não queira ser mulher de faraó não, viu? Morria o marido, a mulher morria junto. Para não ter dúvida, para não deixar para ninguém, né? Sepultava. Alguém já gritou ali, ó. Por isso que casou com brasileiro, né? Não casa com egípcio, não. Isso já mudou, isso já mudou. Quando olho para um texto como esse, entendo o que o Senhor Jesus faz com Nicodemos. Ele tira Nicodemos de todo o ensino de vida eterna que é distorcido, de toda a compreensão de eternidade que é vazia, e o leva, irmãos, uma única vez a uma resposta verdadeira, absoluta e eterna. João 3, acompanhe comigo, pode botar NVI, João 3, 16, 17, 18, a minha equipe pode botar NVI, João 3, 16, 17, 18, eu já li o 16, pega o 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para quê, irmãos? Mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Agora, irmãos, 18, irmãos, quem nele crê não é o quê? Mas quem não crê já está, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Quando crê em Jesus, eu tenho garantia de vida eterna. Irmão, em nome de Jesus, repreenda essa coisa na sua vida. Repreenda mesmo esse mau hábito na sua vida, de alguém lhe perguntar assim, você tem certeza da vida eterna? E você diz assim, e quem pode ter? E quem pode ter? Tem muita gente que diz isso. Ah, você tem certeza? Eu não tenho. Aí você diz assim, se eu andar direitinho, se eu fizer tudo direitinho, se eu obedecer tudo direitinho, e se tudo for certinho, então eu serei salvo. Irmãos, salvação pelas obras. Pelagianismo, sem pelagianismo, qualquer coisa que você entenda ser essa sua compreensão teológica, isso não vai levá-lo ao céu. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de quem, irmãos? Então, quando você nascer de novo, jogue fora esse velho homem, jogue fora essa vida de pecados, jogue fora esse homem pecador e diga, eu tenho a vida eterna. Diga, eu tenho a vida eterna. É presente, é real, é aqui, é agora, é Cristo que nos deu e nos doou este presente, pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que conversa bonita Nicodemos teve com Jesus, e não é de admirar que um mestre culto foi seguir Jesus no dia do funeral de Jesus, estava lá para perfumar o seu corpo, ele entendeu o evangelho de Jesus. Eu vou terminar, irmãos, o relógio é contra nós hoje, não é? Eu vou terminar. A última verdade, saindo das coisas terrenas para as coisas espirituais. Jesus leva Nicodemos para a sua última viagem, João 3,18. Me acompanhe, João 3,18. Vá comigo ao 21. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Versículo 21, todos juntos, vamos juntos lá? Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas. Você entendeu? Para que veja claramente. Esse versículo é muito elucidativo. Para que vejam claramente. Nicodemos chegou diante de Jesus com uma visão muito torpe ainda. Necessário vos é nascer de novo. Pode voltar e nascer? Não, Nicodemos, sobe a régua. Está muito no mundo, vamos andando para o céu. Ah, é o vento. E o vento. Não, Nicodemos, sobe a régua. Vamos caminhando para o céu. Deus nos livra da condenação. Deus nos dá a vida eterna. Mas Ele nos transporta do reino perdido das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Eu quero orar por você, meu irmão e minha irmã em Cristo, meu amigo e visitante que entrou aqui. Quem sabe, ainda com o coração dividido, tem lá o seu pé, sua vida, sua casa no reino das trevas. Filho, a caminhada com Jesus é uma caminhada de luz. Filho, a caminhada com Jesus é uma caminhada para o céu.
Filho, a caminhada com Jesus é uma caminhada contra o pecado, que crucifica o pecado e nos ilumina para andar na luz. O Evangelho, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aquele que me segue, diz a palavra, jamais andará em trevas. Pelo contrário, verá e terá o quê? A luz da vida. O meu apelo nesta manhã é o mesmo apelo que Jesus Cristo fez a Nicodemos. Nicodemos, não há nada mais importante na sua vida. Não há nada mais importante da sua caminhada do que ser salvo e receber hoje a vida eterna. O Senhor Jesus apelou e conclamou a Nicodemos: aceite o Evangelho, aceite o amor de Deus, por um único e precioso motivo, Nicodemos. Na cruz do Calvário, crucificando o seu filho, aquela morte é por amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta manhã eu quero terminar esta mensagem com você que andou e anda procurando salvação e vida eterna. Com você que anda procurando consolação, segurança e conforto. Você tem hoje a graça salvadora de Jesus liberada a você, a sua casa e a sua família. Enquanto a minha igreja ora, meus irmãos estão já fechando os seus olhos e vão clamar piedosamente e poderosamente por você. Eu faço um apelo nesta manhã. Alguém entre nós ainda totalmente agarrado às coisas do mundo, agarrado às coisas naturais, às coisas terrenas, eu quero pedir a você hoje, desprenda-se delas. Deixe tudo isso nas mãos do Senhor e diga: Pai, me desprendendo de coisas naturais e terrenas, eu quero tratar com o Senhor das coisas sobrenaturais, das coisas celestiais, daquilo que é para a minha salvação e a vida eterna. E se você nesta manhã, de forma individual e de confissão absoluta ao Senhor, de entrega totalmente ao Senhor, quer sair, sim, sair, transportado de um reino de trevas, de um reino de perdição, transportado de uma condenação. Se crê, está salvo, preste atenção. Se não crê, já está condenado. Não diga assim: foi Deus que mandou toda uma geração para o inferno. Não. A sua incredulidade colocou você lá. Porque se você crer, está salvo. Se não crer, aí sim condenado. Mas a Bíblia diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos gostariam nesta manhã de fazer essa oração comigo, pedindo assim: pastor, às vezes até um religioso que está aqui, caminhou já há muito tempo na religiosidade, como Nicodemos e tantos outros, mas as coisas são da terra. Não, eu quero levá-lo às coisas do céu. Entregue agora toda a sua vida a Jesus e permita que Ele seja o Redentor e Salvador, não somente da sua casa, como da sua família, como daquela mulher samaritana. 5 casamentos, tudo destruído. Água da vida, nunca mais terá sede. Como aquele centurião, como aquele oficial do rei que vai orar pelo filho e vai ver o filho curado e toda a família vai se entregar a Jesus. Quem quer fazer comigo essa oração de entrega sua e já, quem sabe, desejando a entrega de sua família, no lugar onde está? No lugar onde está, fique de pé. Eu vou estender aqui as minhas mãos, vou orar por você, dedicando sua casa, sua vida, sua família ao Senhor Jesus. No lugar onde você está, você fica de pé e diga: eu quero sim, pastor, eu participo desse mover de oração. Deus te abençoe. Há mais alguém? Só ficar de pé. A igreja está orando, nós não precisamos saber. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Mais alguém? É só ficar de pé. É o Espírito de Deus. Nós saímos do reino da esfera da terra e entramos no espaço celestial para dizer: obrigado, Jesus, que o Senhor desceu de sua infinita graça e de seu poder para estar aqui e levar eu, tão perdido pecador, à tua presença. Há mais alguém? Onde está? Fique de pé. Crê no poder salvador de Jesus para transportá-lo do reino das trevas para o reino da sua luz. Onde você está? Fique de pé. Se sua esposa está com você, fique de pé. Se seu filho está com você, fique de pé. Que Deus abençoe. Mais alguém? Pode ficar de pé. Onde você estiver, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Que coisa poderosa. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor o privilégio que tive de trazer à igreja o Evangelho de Jesus, o Evangelho que nos livra do cativeiro, o Evangelho que nos livra da condenação, o Evangelho que nos traz tão grande e poderosa salvação, Senhor. Obrigado, Pai, porque rompendo com essas coisas pequenas e terrenas, esta é uma geração que se levanta para abraçar as coisas celestiais. Vão nascer de novo, serão novas criaturas,
vão andar no caminho iluminado pelo reino da luz. Serão sim, Senhor, e são transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Cumpra, Senhor, este plano de salvação em suas vidas. Salva-os pela graça. Ó Deus, que todos os dias esta geração que está de pé possa dizer, ó Deus, a todos aqueles que lhes perguntarem, e sobre a morte, sobre a eternidade, e sobre a vida, que a frase salvadora e confirmadora de sua salvação, ou seja, eu tenho salvação eterna, eu tenho salvação em Cristo, porque Cristo assim realizou esta obra na minha vida. Que teu Espírito Santo os batize com a presença do seu Espírito Santo, que sejam eles templos do seu Espírito Santo, e que não tendo passado pelas águas do batismo, possam passar, ó Deus, pela água, Senhor, pela água e pelo Espírito, para que sejam salvos e testemunhem à igreja a salvação de Cristo. Assim eu oro e abençoo esta linda igreja reunida nesta manhã em torno da mesa do Senhor. Oro e abençoo a igreja, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.